Bem-vindo, gente, a mais uma aula. Quero glorificar a Deus por esse curso que nós estamos ministrando, por essas aulas que estão sendo gravadas e por quanto isso tem capacitado todos aqueles que têm buscado esse material, têm acompanhado. Então, nós estamos já no finalzinho. Hoje é a penúltima aula antes do término do curso. E nós ainda estamos falando sobre conhecendo o Manual da Nova Vida, né? O Manual da Nova Vida é a Bíblia, é a Palavra de Deus. Nós já vimos na introdução, né, do passo 7 uma explicação breve, mas bastante concisa, sobre a formação da Bíblia e qual é a importância dela para as nossas vidas. É o manual que Deus nos deixou, ele efetivamente é a palavra que nos baliza, é o nosso norteador, né? Tudo que nós vivemos tem que estar baseado naquilo que está descrito na palavra. Deus fez com que dessa maneira chegasse até nós, precisava ser assim, porque nessa palavra estão contidas as profecias, as direções, revelações, ensinos, histórias, testemunhos. Uma palavra riquíssima, gente. Riquíssima, riquíssima, riquíssima. E hoje nós estamos no passo 3, nós estamos na aula 3 do passo 7, nossa penúltima aula do passo 7 e o último passo também do curso. E hoje nós vamos estar falando, então, sobre o Novo Testamento, né? Começamos falando sobre o panorama bíblico geral, entramos na aula da semana passada para falar sobre a Antiga Aliança, né, o Antigo Testamento, e hoje vamos falar sobre o Novo Testamento, ou a Nova Aliança. Amém? Eu gosto muito de deixar esse texto que o Luciano, ele não cansa de falar, na maioria das ministrações dele você vai encontrar isso, esse texto que está em Romanos 15, versículo 4, que diz: tudo que foi escrito no passado ou na antiguidade foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Então, tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Tudo que está na palavra, do início ao fim, de Gênesis a Apocalipse, do início dos planos até a revelação completa do projeto de Deus, todas as coisas que estão escritas, sem exceção, foram escritas para o nosso ensino, aprendizado, entendimento, transformação. Gente, guarde sempre esse texto de Romanos 15, 4, porque ele é o texto que atesta, né, que a palavra de Deus é realmente ferramenta, é poder nas nossas vidas. Ela é viva e eficaz para transformar o nosso interior, para curar a nossa alma, para lavar o nosso interior, para nos potencializar, nos alinhar com a vontade de Deus. Amém? Nós estamos hoje, então, entrando no que tange especificamente o Novo Testamento. Vamos estar falando um pouquinho sobre o panorama aí bíblico do Novo Testamento. Né? Como você sabe, ou se não sabe, está aprendendo hoje. O Novo Testamento é composto por 27 livros. Desses 27 livros, nós temos os 4 primeiros, talvez os mais conhecidos, mais famosos, são os Evangelhos, ok? Você vai ter Mateus, Marcos, Lucas e João nessa sequência. Depois nós vamos entrar num livro histórico, que é o livro de Atos dos Apóstolos. É um livro que eu gosto de falar, gente, que ele está sendo escrito até os dias de hoje. É claro que Deus deixou compilado ali algumas informações que eram importantes para nós, mas é o livro basicamente que vai tratar, né, não apenas dos apóstolos, mas dos seus discípulos, e os discípulos dos seus discípulos, a implantação do reino, a divulgação da palavra, as viagens missionárias, os povos que foram tocados, que ainda hoje está acontecendo quando enviamos pessoas, como montando ministérios, sejam eles virtuais ou presenciais, em outras cidades, estados ou nações, onde a palavra do Senhor está chegando, aonde, né, a Bíblia está sendo pregada, a verdadeira palavra do Senhor está sendo levada, que tem trazido salvação, tem trazido correção, restituição, tem trazido transformação, levantado pessoas do monturo, abençoado muitas vidas. Então, nós estamos literalmente vivendo esse ato dos apóstolos, embora ele não esteja escrito no papel, mas ele está sendo escrito em cada uma das nossas vidas. Vocês que são ministrados através desse curso, ou através do culto, ou através da célula, quando vocês ministram alguém e estão passando adiante esse conhecimento, é o livro de Atos dos Apóstolos tendo continuidade, gente. Depois nós vamos entrar nas 13 cartas do apóstolo Paulo, 13 e não 14, porque havia até um certo tempo
uma dúvida com relação à carta de Hebreus, se era Paulo que tinha escrito ou não. Hoje já entende-se que não foi Paulo quem escreveu essa carta. Então a gente considera efetivamente aí as 13 cartas do apóstolo Paulo, e eu quero dar rapidamente um panorama delas aqui. Nós vamos começar ali pelo livro de Romanos, que foi escrito para a igreja que está em Roma, na Itália, ok? Depois nós vamos ter 1ª e 2ª Coríntios, que foi uma carta direcionada à igreja de Corinto, que ficava no Peloponeso, que é uma região da Grécia. Depois nós vamos ter a carta aos Gálatas, ok? É a carta que foi direcionada à igreja que ficava na Galácia, é uma região central da Turquia. Você vai ver muita coisa aí na Ásia Menor, né? Turquia, Grécia, né? Depois nós vamos entrar no livro de Efésios, é a carta escrita à igreja de Éfeso, que fica na Turquia também. Nós vamos ter Filipenses, que é a igreja que ficava em Filipos, que aí é Grécia. Nós vamos ter também Colossenses, que é a igreja de Colossos, que é região da Turquia. Vamos ter 1ª e 2ª Tessalonicenses, que é para a igreja que estava na Tessalônica, que é a região da Grécia. E aí depois teremos as cartas que são cartas pessoais. Você vai ter 1ª e 2ª Timóteo, são cartas de Paulo direcionadas a Timóteo. Você vai ter a carta de Tito e depois você vai ter a carta de Filemão, ok? Depois a gente vai dissertar um pouquinho sobre elas, falar onde elas foram escritas, basicamente o direcionamento, um resumo do resumo daquilo que elas querem trazer. Aí nós entramos nas cartas ditas universais, que a gente vai ter Hebreus, Tiago, 1ª e 2ª de Pedro, 1ª, 2ª e 3ª de João, e por último vamos entrar no livro profético, que é o livro de Apocalipse, que também foi escrito por João. Esqueci de Judas, tá? 1ª, 2ª e 3ª de João, nas cartas universais, Judas, e depois a gente entra no livro de Apocalipse, que também foi escrito por João. Depois esses detalhes a gente vai repassar aqui conforme nós vamos caminhando com a aula, ok? Eu queria começar falando sobre os evangelhos. Eu já comentei com vocês aqui que a palavra evangelho quer dizer boas novas, ou seja, existe algo especial da parte de Deus sendo transmitido através desses textos que nós encontramos nos evangelhos. Eles têm algumas particularidades e a gente vai entrar para falar um pouquinho deles, mas basicamente eles vão falar sobre o ministério de Jesus, eles vão falar sobre a implantação do reino, eles vão falar sobre o sacrifício de Cristo, né, e ele levando sobre si os nossos pecados. Você vai entender que esses livros, os evangelhos, eles não são livros biográficos. Por que eles não são livros biográficos? Se você for avaliar, né, a fundo, você vai ver que alguns deles vão falar sobre o nascimento de Cristo e depois apenas o ministério de Cristo. Ou seja, dos 30 anos para frente. Então, todo esse período do nascimento de Cristo até os seus 30 anos, você não vai ver relatos daquilo que está acontecendo, nem onde Jesus andou, nem aquilo que ele fez. Então, por isso não é um livro biográfico. Ele também não é um livro histórico no sentido estrito da palavra, por conta de não estar contando como história mesmo, todo esse contexto cronológico das coisas como acontecem. Então, você entende que esses livros, né, dos evangelhos, eles têm uma particularidade com relação a isso. Eles têm essa intenção realmente de nos trazer a revelação de Deus com relação ao projeto inicial e aquilo que Deus efetivamente queria do homem e o projeto que ele tinha para nós. Glória a Deus por isso. A maioria desses livros, com exceção, né, do de João, ou seja, os 3 livros que não são o de João, foram escritos entre o período 30 e 40 após a morte de Cristo, e só o de João que foi escrito 90 anos depois da morte de Jesus, ok? Eu quero compartilhar com vocês uma coisa muito importante. Nós falamos que os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, eles, por compartilharem um ponto de vista em comum, eles são chamados dos evangelhos sinóticos, tá? Essa palavra sinóticos quer dizer ver junto ou compartilhar o mesmo ponto de vista. Você entende que existe um compartilhamento de ideias entre esses 3 evangelhos, diferente do de João, e quando eu falo diferente, não significa que eles são antagonistas, não significa que eles se contrapõem e que um fala uma coisa, outro fala outra. Só significa que o evangelho de Mateus, Marcos e Lucas estão focados numa determinada questão e o evangelho de João está focado numa outra questão, ok? Eles se completam.
mas não se contradizem. Isso é muito importante ficar claro, mas é interessante que você tenha essas três visões mais ou menos alinhadas, né, em três evangelhos, e o evangelho de João, que é um evangelho diferenciado. Quero dar um exemplo para vocês, por exemplo. O ministério de Cristo na Galileia é relatado nos três primeiros evangelhos, ok? Mateus, Marcos e Lucas basicamente vão falar do ministério de Jesus na Galileia. Só para você entender, a Galileia fica uma região ao norte de Israel. Quando você pega o evangelho de João, aí você já vai ter ele mais focado no ministério de Jesus já na região da Judéia, que é a região sul de Israel. Então, só para você ver esses contrapontos. Um focaram mais no ministério que Jesus teve ao norte, outro focou mais no ministério de Jesus ao sul. Depois a gente tem, se você for ler Mateus, Marcos e Lucas, você vai ver inúmeras parábolas. Você lembra das parábolas? Eram ensinamentos que Cristo trazia através de exemplos ou de histórias que traziam uma verdade para ser aplicada nas nossas vidas. Quando você lê o livro de João, você não encontra nenhuma parábola. Talvez você nunca tenha se atido a isso, né? Mas as parábolas estão todas no livro de Mateus, Marcos e Lucas. Você não vai encontrar parábolas no livro de João. Então, essas são particularidades entre os evangelhos. E eu queria descrever um pouquinho sobre esses 4 evangelhos de maneira sucinta. Vamos começar falando na ordem da Bíblia, tá? Vamos falar do evangelho de Mateus. Quem era Mateus? Mateus era um cobrador de impostos, ok? Ele era tido, como a maioria dos cobradores de impostos na época, como um traidor do seu próprio povo, porque eram pessoas que, na implantação do governo romano, no domínio sobre Israel, naquele tempo, ok? Lembrando do Império Romano conquistou, né, toda a Europa, o norte da África e a Ásia, um império gigantesco. Então, na implantação do governo na região, eles levantavam pessoas do próprio povo que serviam para coletar esses impostos devidos a César, né, devidos ao governo de Roma. Então, Mateus era um coletor de impostos, ou seja, ele era um judeu que coletava dinheiro do seu próprio povo para entregar para Roma. Então, por isso que havia um certo preconceito com relação a ele, mas Jesus o chamou, ele deixou esse trabalho para se dedicar ao ministério. Ele foi um dos discípulos de Jesus, ok? No Evangelho de Mateus, nós vamos ver um texto muito mais direcionado a um público judaico, ok? Ele tinha mais esse foco do público judaico, apresentando então Jesus Cristo como o legítimo e esperado rei de Israel, aquele que vinha para governar, não especificamente governar naquele tempo fisicamente, a gente sabe que Jesus ainda vai voltar na segunda vinda dele para governar sobre as nações, mas ali ele foi introduzido como o rei de Israel, realmente aquele que estavam esperando o Messias. Então Mateus descreve isso no seu evangelho. Na sequência, nós temos o evangelho de Marcos, ok? Marcos aqui, só para você entender quem é João Marcos. Ele era um evangelista de muita ação. Você vai ver o uso frequente da palavra imediatamente e então, que é uma maneira de você dar dinâmica para os textos. Então, ele tinha essa narrativa de constante movimento, Marcos. Esse João Marcos é aquele que andou com Pedro, ok? Ele era primo de Barnabé, ele foi cooperador dos apóstolos, então ele não faz parte dos 12, tá bom? Ele foi levantado depois. Ele é aquele que foi com Paulo, né, numa viagem missionária, e no meio do caminho ele voltou tudo para trás, largou Paulo na mão. Paulo ficou muito bravo com isso, falou: olha, você não traga mais João Marcos não, que esse cara está me trazendo problema só. Mas no final do ministério, né, Paulo consegue ver o valor de João Marcos e pede para trazer ele para ajudá-lo. Então, João Marcos foi uma pessoa profundamente transformada também pela palavra do Senhor, enquanto servia os apóstolos. E o evangelho que nós vemos é dele, de João Marcos, que você vê aí no livro de Atos, caminhando com Pedro, caminhando com Paulo, enfim, fazendo as viagens missionárias. Então, o público dele era o público gentil, especialmente porque tanto Pedro como Paulo, e mais especificamente Paulo, foram os apóstolos levantados para levar a palavra até os gentios, ok? Os gentios, quem que eram? Todos aqueles que não eram judeus, que não eram da circuncisão. Depois nós entramos no livro de Lucas. Lucas também não era
um discípulo, nem era um apóstolo, né? Lucas, ele escreveu por conta disso, mais direcionado para o público gentil, embora um pouco mais amplo do que Marcos, por exemplo, que tinha um público gentil mais dentro da igreja de Roma. No caso de Lucas, ele era mais amplo. Lucas era médico por profissão, ele era um colaborador de Paulo, ok? Você vai ver isso depois no livro de Atos. E ele tinha ele era grego, extremamente instruído por ser médico, muito capacitado, tinha muito entendimento. Você vê que a linguagem dos textos de Lucas são mais sofisticadas, né? A descrição é mais rica em termos de detalhes do que qualquer outro autor do Novo Testamento, por causa das suas próprias qualidades, do seu preparo, da cultura que ele tinha, das capacitações profissionais, né? Pelo entendimento, alto entendimento que ele tinha. Então, esse foi o diferencial de Lucas. Depois fechamos no último evangelho, que é o de João, ok? Que esse eu falei para vocês que foi escrito há aproximadamente 90 anos, né, depois da morte de Jesus. Esse livro de João, curiosamente, ele não tem um direcionamento, ou seja, enquanto os outros, né, escritores, eles tinham em mente mais ou menos um foco daquilo que eles queriam atingir, João queria atingir o público em geral, então ele não era um livro dedicado a uma coisa ou a outra, a um povo, a uma situação ou uma condição. E, como você sabe, João foi um dos 12, ele era o mais novo dos discípulos e dos apóstolos também, ele era aquele que se descrevia como o apóstolo amado, e eu gosto muito disso, porque João não tinha mimimi, ele sabia quem ele era, ele sabia a sua identidade em Cristo Jesus. Quando ele falava que ele era o discípulo amado, não significa que Jesus amasse ele mais do que aos demais. Jesus amava os seus discípulos igualmente. Mas João, ele recebia todo aquele amor, ele consumia aquele amor que acendia aquela brasa, aquele fogo dentro dele. Então ele sabia quem era o Senhor da sua vida e por isso ele tinha alegria de falar isso como discípulo amado do Senhor. Algo que nós devemos nos espelhar também. Ele tem muita coisa para nos ensinar de como nos relacionarmos em termos de intimidade com o nosso Senhor, com Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém? Quero dar algumas particularidades com relação a etapas da vida de Cristo. A gente vai falar sobre o nascimento de Jesus, nós vamos falar sobre o ministério de Jesus, vamos falar sobre a ressurreição, esses 3 temas, e aí vamos discorrer um pouquinho sobre as particularidades de cada um dos evangelhos. Você vai ver, por exemplo, Marcos não menciona nada sobre o nascimento de Jesus, ok? Já você vai entrar no livro de Mateus e você vai ver a genealogia de Jesus, ou seja, o que vai trazer a história de Cristo até Abraão, ok? Até Abraão você vai entender a genealogia de Cristo até o seu nascimento. Já no livro de Lucas, por exemplo, ele volta até Adão. Então, se Mateus foi até Abraão, Lucas foi mais atrás ainda. Você vai ver isso no capítulo 3, então ele apresenta a genealogia completa de Jesus. Depois, no livro de João, você vai ver que ele apresenta Jesus, né, nos céus, ou seja, enquanto os outros, né, um não menciona nada do nascimento, e os outros 2 tentam trazer uma genealogia, ou seja, a hora que Jesus efetivamente é concebido e qual a ligação que ele tem com os ancestrais, tá bom? Quando você entra no livro de João, João vai muito além do que eles, porque ele vai lá para o céu. Ele já fala do verbo, né, que está lá em João 1:1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então ele já começa puxando, sabe de quem eu estou falando? De Jesus que desceu do céu. Essa é a origem dele. Ele tem um pai que não é terreno, mas um pai que é espiritual. E com relação à infância de Jesus, que eu tinha falado para vocês, que eles não relatam isso, na verdade existe um único relato no livro de Lucas que fala sobre a infância de Jesus, e é um momento apenas, que é aquela situação que ele estava no templo falando com os doutores da lei, que ele deixou seus pais atônitos porque ele foi para o templo, não avisou, e os seus pais ficaram procurando eles, né? E encontraram, ele estava então ministrando no templo, um adolescente falando de igual para igual com os doutores da lei. Essa é a única descrição que a gente tem com relação à sua infância e adolescência. Então, isso no que concerne o nascimento de Jesus. Com relação ao ministério de Jesus, a gente tem aí uma unidade entre todos
os evangelhos, né? A gente começa aí através do batismo de João, lembrando que João Batista foi o precursor de Cristo, ele foi levantado 6 meses antes, ele era primo de Jesus, inclusive. Então ele foi levantado 6 meses antes, porque ele era aquele que viria a preparar o caminho aonde Cristo iria, então, estabelecer o seu ministério. A gente tem aqui um texto de João 1,17, que diz assim: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então, o ministério de Jesus começa a partir, então, do seu batismo por João Batista. Ali ele recebe o Espírito Santo, ele é capacitado, então, para cumprir o seu chamado, para cumprir o propósito que ele mesmo determinou, sendo que essa era a sua vontade, obedecer à vontade do Pai. Nós vemos aí, então, após o batismo, Jesus sendo levado ao deserto, passando 40 dias e 40 noites sendo tentado pelo diabo, para que ele pudesse sagrar-se vitorioso. O ministério dele começou vitorioso porque começou exatamente ali. Ele recebeu o Espírito Santo no batismo. De lá ele já foi impelido pelo Espírito aí para o deserto. Ali ele foi tentado pelo diabo e ele venceu o diabo ali na palavra, para que nós pudéssemos vencer também na palavra. E aí começa, enfim, o seu ministério de poder. Ele deu início à missão na Galileia, que é a região norte de Israel, onde ele chamou os seus 12 discípulos, fez o milagre da multiplicação da água em vinho num casamento, primeiro milagre que a gente vê descrito na palavra. Depois ele habitou em Cafarnaum, e depois chegou a Jerusalém no término do seu ministério, onde ele foi julgado, traído, julgado e condenado à morte de cruz e abandonado pelos seus discípulos. Ok? A gente tem essa relação de eventos descrita nos 4 evangelhos. E por fim falamos da ressurreição, que também está descrita aí nos 4 evangelhos. Claro que alguma coisa diferente em termos de linguagem, algum pontuando alguma coisa a mais, outro a menos, mas no final das contas é isso mesmo. No terceiro dia, na manhã de domingo, ele ressuscitou dos mortos, aparecendo primeiramente às mulheres, depois ele apareceu aos seus discípulos, né, e ordenou que se proclamasse o evangelho em Jerusalém, depois na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Amém, gente? Então isso para nós falarmos assim rapidamente sobre os 4 evangelhos. E agora a gente vai entrar em Atos dos Apóstolos. Também vou falar rapidamente sobre isso. O livro de Atos dos Apóstolos é um livro histórico, ele vai se concentrar nos eventos que vão acontecer posterior à ressurreição de Cristo e à sua assunção ao céu, ou seja, é a descida do Espírito Santo, a capacitação sobrenatural daqueles que se tornariam os apóstolos, naquele momento 11 apóstolos, depois viriam os 120 discípulos, e aí a grande pregação de Pedro, onde se convertem aos milhares, e aí o início da igreja, nós chamamos de igreja primitiva, e a sua expansão, que acabou ocorrendo, como você sabe, através da perseguição. Foi uma mecânica que Deus fez para que o povo não ficasse ali, né, num único lugar pregando para aquelas mesmas pessoas, quando ele já havia dado a direção, né, que saísse e pregasse até os confins da terra. Você vê aí no capítulo 9 algo muito importante. Em capítulo 9 é a conversão de Saulo, se tornando então o 12º discípulo. Lembrando que no começo lançaram-se sortes para que depois da morte de Judas, o traidor, se levantasse um novo apóstolo, né, um novo discípulo de Cristo, e aí as sortes caiu sobre Matias. Mas nós vemos ali a sorte cair sobre Matias, ele ser enfim, levantado como um apóstolo, mas a gente não escuta mais nada dele, não sabemos nenhuma história dele. Então nós entendemos que efetivamente aquilo não foi uma determinação divina, mas humana, e que Deus sim escolheu o seu 12º, que foi Saulo, que teve um encontro com Cristo. Saulo era um perseguidor da igreja, Saulo era altamente capacitado dentro da sua doutrina religiosa, era um conhecedor profundo das Escrituras, porém ele conhecia a letra, mas não conhecia a vida e o poder por trás da letra. Então ele foi um perseguidor da igreja, porque eles acreditavam que a seita de Cristo, né, estava deturpando os valores que estavam nas Escrituras, quando ele não conseguia ter a percepção de que Cristo estava cumprindo todas as Escrituras. Ele era o Messias, é o Filho de Deus que efetivamente se encarnou para trazer essa revelação, e ele tem um encontro efetivamente com Cristo e se torna então Paulo,
que é o apóstolo principal dos gentios. Ele foi realmente aquele que levou, através das viagens missionárias, o conhecimento do sacrifício de Cristo, do amor de Jesus, e também da direção com relação a uma vida cristã, ou seja, uma vida de santidade, uma vida dentro do propósito de Deus, uma vida dentro de uma direção de Deus, aonde a lei não serve mais como embasamento, ou seja, ela é o norteador, mas é a graça que nos dá a base para poder vencer. A lei dá a direção, mas é a graça que nos possibilita levantar, conseguir vencer. E a gente vê aqui Paulo pregando nas suas viagens missionárias, estabelecendo igrejas, até ele ser, enfim, preso em Roma, e a partir daí ele foi tido como tradição e aceita, né, que ele foi decapitado pelo imperador Nero em 67 depois de Cristo, tá bom? Isso Paulo. Saindo da carta do Ato dos Apóstolos, aí nós entramos então nas 13 cartas paulinas, como é dito, tá bom? Ou as cartas que o apóstolo Paulo escreveu. Primeira carta que a gente vai pegar aqui é a carta à igreja de Roma. Então, a carta de Paulo aos Romanos, ok? Ela foi, como você sabe, escrita direcionada para os cristãos que estavam em Roma. Ela vai expor, assim, principalmente a necessidade da natureza do plano de salvação, vai confrontar muita coisa de que era cultural dentro de Roma, ou seja, coisas que aquelas pessoas viviam dentro do Império Romano. Então, imagine aquelas festas, né, bebidas, bacanais e coisas nesse sentido, que a gente tem isso historicamente documentado quando nós estudamos, por exemplo, a história do Império Romano. Você vai ver ali todas as coisas podres que haviam por trás daquela estrutura tão tremenda que conquistou tantas nações, não é? E você vai compreender Paulo falando justamente, colocando esse contraponto de, olha, e vocês estão vivendo essa vida porque eu sei que vocês vieram dessa cultura, mas vocês têm que deixar isso para trás para andar numa vida de santidade, para buscar o Senhor, né, para cumprir o plano de salvação na vida de vocês. Essa carta provavelmente, gente, não foi escrita enquanto ele estava em Roma, mas ela foi escrita quando ele estava na cidade de Corinto, tá, na Grécia. Provavelmente aconteceu enquanto ele estava em Corinto, de estar escrevendo essa carta para a igreja de Roma. Depois vamos para 1ª e 2ª aos Coríntios, ok? Então, a carta de 1ª aos Coríntios, a gente já sabe, foi escrita para a igreja que estava em Corinto, essa que, quando ele estava, escreveu para a igreja de Roma, e ele fala realmente de promover a limpeza da igreja de diversos males e problemas, responde dúvidas dos seus membros com relação aos procedimentos, às leis, direções, né, os princípios da palavra do Senhor. Provavelmente essa carta foi escrita quando ele estava na cidade de Éfeso, na Turquia, durante a sua 3ª viagem missionária. A 1ª carta aos Coríntios, ok? A 2ª carta aos Coríntios, ela vai apresentar principalmente as características de um ministério apostólico, né? Provavelmente essa carta foi escrita ali quando ele estava na região da Macedônia, que é uma região ao norte da Grécia, tá? Não é Grécia, é norte da Grécia, na Macedônia, durante a sua 3ª viagem missionária, ok? Então, as 2 cartas de Coríntios. Depois entramos na carta dos Gálatas, de Paulo aos Gálatas, ou a igreja da Galácia. Nessa carta, nós vemos um Paulo defendendo a sua autoridade apostólica, como também colocando a doutrina da justificação pela fé e não pelas obras, ou seja, você é salvo pela fé para as obras e não salvo pelas obras para a fé, ok? Isso é muito importante a gente saber. Ela foi escrita, direcionada por um grupo de judeus cristãos, ou seja, eram judeus convertidos, que estavam tentando voltar ao ritual e às leis mosaicas, ou seja, de tudo aquilo que Jesus tinha implantado, que efetivamente se complementou, né, realizou, cumpriu tudo aquilo que estava na lei. Eles estavam tentando voltar, deixar a graça para voltar a andar na lei de novo. Então Paulo fala bastante sobre isso também, porque eles estavam se afastando de Deus por conta desse procedimento. Essa carta também possivelmente foi escrita na região da Macedônia, que é essa região aí, que é um vizinho ao norte da Grécia, durante a sua 3ª viagem missionária. Depois nós entramos no livro de Efésios, que é a carta de Paulo à igreja de Éfeso.
essa carta tem como base assim o plano da salvação, né, o fim das barreiras entre gentios e judeus, porque todos se tornaram um povo, né, diante de um mesmo Deus, ou seja, são todos parte da igreja, sejam judeus, sejam não judeus ou gentios. Quando se convertem, passam a ser parte do corpo de Cristo, ou seja, não há mais distinção nem barreira, e eles precisavam entender isso, porque um defendia uma coisa, outros defendiam outra, então uns se achavam melhores numa coisa, outros melhores na outra, então aqui ele faz essa unidade do corpo de Cristo, e essa carta a gente foi escrita quando Paulo ficou pela primeira vez já preso em Roma, então essa carta é tida como uma carta que ele escreveu no cárcere, e você vai ver tudo aquilo que ele coloca, toda a maneira como ele se refere ao plano de salvação, ao corpo de Cristo, às bênçãos de Deus, ao amor de Jesus, e todas essas coisas ele escreveu estando preso, tá? Serve de exemplo para nós sobre muitos aspectos. Depois a gente tem a carta de Filipenses, que é a carta que foi escrita à igreja de Filipos, tá bom? Essa carta tem como base assim um interesse de Paulo que a igreja ficasse firme na pregação do evangelho, ou seja, que eles não esmorecessem na propagação, né, da palavra do reino, da implantação do reino, que isso era muito importante, da alegria de servir a Deus, a despeito das lutas. Lembrando que essa carta de Filipenses também provavelmente Paulo escreveu quando estava no cárcere, ou seja, quando estava preso. Ele fala preso de como é feliz, de como é alegre, de como completa ele o fato de servir a Deus, de poder fazer aquela obra para o Senhor. Então ele traz esse entendimento para nós, né, das marcas de um adorador, daquele que entende o seu chamado a despeito das dificuldades, dos desafios, dos contratempos, até mesmo das injustiças. Até mesmo nas injustiças, porque Paulo não fez nada de errado a não ser pregar a verdade. Mas aqueles que não quiseram ouvir, ou aqueles que foram confrontados com aquela verdade, então foram aqueles que o prenderam, julgaram e o condenaram, da mesma maneira que também Cristo passou pela mesma situação. Claro que a missão de Cristo era sem pecado nenhum, porque Paulo pecou, mas Cristo não pecou, né? Então, só falando com relação à justiça, não com relação assim ao propósito. Sim, Jesus morreu pelos nossos pecados, inclusive de Paulo. Paulo sofreu a injustiça por pregar a verdade, algo que acontece nos dias de hoje. Nós temos aí a igreja perseguida nos lugares onde nós temos intolerância ao evangelho, e cristãos têm perdido as suas casas, as suas famílias, seus trabalhos e até a sua vida por conta do amor a Cristo e ao Evangelho. Depois nós entramos na carta aos Colossenses, ou seja, é a carta de Paulo à igreja de Colossos, e ele apresenta aí Cristo como cabeça da igreja, para mostrar bem aí como é que funciona esse lance da autoridade dentro do corpo de Cristo e entender qual é a autoridade de Jesus. E ele escreve também essa carta enquanto estava na sua primeira prisão, né, no cárcere lá em Roma. Depois nós temos duas cartas aos Tessalonicenses, tá bom? Que são cartas escritas à igreja da Tessalônica. Então nós vamos ter a primeira carta que dá ênfase à esperança futura da vinda de Cristo, de como devemos nos alegrar a despeito daquilo que a gente passa, olhando para aquilo que está diante de nós, ou seja, aquilo que está proposto, né, a promessa de Jesus de tomar a sua igreja, a redenção, o complemento, né, a realização do projeto completo na minha vida e na sua, e daqueles todos que tiveram oportunidade de também ter acesso à carta escrita à igreja tessalônica. E a gente vê, provavelmente é tido aqui que essa carta foi escrita enquanto Paulo estava em Corinto, durante a sua segunda viagem missionária. Tá? A segunda carta aos Tessalonicenses, ela escreve para esclarecer também alguma coisa sobre a vinda de Cristo, alguns dados importantes sobre a vinda de Jesus. E também, gente, foi escrito lá na cidade de Corinto, é tido como, ele escreveu essa carta na cidade de Corinto, durante a sua segunda viagem missionária. É muito legal quando ele tenta esclarecer com relação à vinda de Cristo, como nós devemos estar preparados para esse dia. Tinham pessoas que estavam literalmente deixando de trabalhar, deixando de fazer tudo para só aguardar o Senhor voltar, e ele entra nesse aspecto de, olha, não é assim não.
Ele está às portas, está para chegar, mas você tem que tocar a sua vida, tem que continuar fazendo as suas coisas, você tem que trabalhar, você tem que buscar suas responsabilidades e implantar o reino. Amém? Isso é muito claro e muito legal da parte de Paulo, isso ficou registrado para nós de maneira muito importante. Depois a gente tem as duas cartas de Timóteo, tá? As cartas que Paulo escreveu a Timóteo, que era seu discípulo. Então, na primeira carta de Timóteo, né, nós lemos aí, só para você entender, ele estava aconselhando Timóteo, que era líder da igreja de Éfeso, né, e seu discípulo, então, a consolidar as doutrinas dentro daquilo que ele havia ensinado, não permitir que ideias populares, incorretas, heréticas, né, surgissem no meio do povo e começassem a tomar lugar dos ensinamentos do evangelho. Então, ele fala sobre a seriedade, né, da implantação das doutrinas que ele tinha ensinado, para que não houvessem pessoas que tivessem dúvidas e começassem a trazer outras informações para dentro, que não fossem aqueles que estavam dentro das escrituras, dentro daquilo que Paulo estava revelando. Lembrando, gente, que hoje, quando a gente lê as cartas de Paulo, essas são a palavra de Deus para as nossas vidas. Naquele tempo em que Paulo estava ministrando, literalmente a voz de Paulo era Deus falando para o povo. Quando ele escreve aquelas cartas, e as pessoas estavam recebendo, né, essas cartas e tendo entendimento dessa revelação, eles estavam em primeira mão recebendo aquilo que hoje nós conhecemos como o Novo Testamento, mas era a palavra de Deus instruindo, trazendo revelação, direção para aquele povo. Depois a gente tem a segunda carta de Timóteo, foi a última carta de Paulo, foi escrita pouco antes da sua morte, tá? Isso a gente tem entendimento aí, é comum entre historiadores e teólogos. Então, a segunda carta de Paulo a Timóteo foi a sua última carta antes da sua morte. E ele fala sobre o testemunho de Cristo, o poder que há em testemunhar a Cristo Jesus, a importância que existe em testemunhar através das nossas vidas a Cristo Jesus. E como é a carta que estava um pouco antes da sua morte, ele escreveu também no cativeiro. Depois nós temos mais duas cartas, uma endereçada a Tito, ok? Tito era um líder local na igreja e nessa carta ela vai conter alguns conselhos para esse líder sobre a doutrina das boas obras, né, como praticar, o que era isso, conselhos inspirados para ter mais fé e mais esperança na vida eterna, ou seja, não apenas colocar a sua esperança naquilo que Deus está fazendo aqui, nas bênçãos que você tem recebido, mas também você olhar mais adiante, você ver aquilo que Deus está preparando para você na vida eterna. Não é apenas olhar para a vida eterna, não é apenas olhar para o que Deus está fazendo aqui, mas tem que haver uma continuidade na nossa vida. Então ele tenta pontuar isso de uma maneira bem incisiva, né, com relação a gente ter mais fé e esperança na vida que está por vir, nas coisas que ainda acontecerão, nas coisas que virão depois daqui, que serão tremendas e incomparáveis, né, para que se cumpra aquilo que está escrito. Nenhum olho viu, nem ouvido ouviu, nem subiu ao coração de nenhum ser humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, ok? E ele também pontua bastante sobre as doutrinas e ordenanças que o Evangelho traz, para que isso fique bem colocado para aqueles que ele está liderando. E a última é a carta a Filemon, ok? Essa epístola de Paulo a Filemon são conselhos pessoais de Paulo em relação à situação de Onésimo, que é servo de Filemon, ok? E é uma carta bastante particular para ele, falando sobre recebê-lo e perdoá-lo, né, porque ele é um escravo fugitivo. E através do estudo dessa epístola, nós aprendemos que quando nós entramos para a Igreja de Cristo, nós nos tornamos irmãos e irmãs, ou seja, não há mais distinção entre servo e escravo, todos são escravos de Cristo, ou seja, todos são servos de Jesus, independente da sua posição, independente da sua classe social, independente da sua situação financeira. Isso fica bastante claro nessa palavra, né, e nessa carta que foi endereçada a Filemon, que serve para nós de muitas maneiras como ensino e doutrina também, ok? Com isso nós fechamos então as 13 cartas paulinas e aí entramos nas cartas universais antes de nós falarmos então finalmente no livro de Apocalipse.
A gente vai ter aqui o livro de Hebreus, que é essa que não se consegue determinar com exatidão quem é o autor dessa carta. É tido que ela foi escrita antes da ruína de Jerusalém, porque você vê que não menciona nada referente ao desastre que aconteceu em 70 depois de Cristo, mas ela fala sobre uma liturgia do templo como uma realidade atual, né? Fala com relação à tentação, então acautela os seus leitores para ficarem atentos à tentação de voltar às práticas antigas, ou seja, por isso que é uma carta aos Hebreus, especificamente falando sobre a lei, sobre a lei mosaica e algumas pessoas que não estavam entendendo o que estava acontecendo, né, e recebendo aquela palavra, estavam voltando às práticas judaizantes, ou seja, voltando para a lei em vez de viver dentro da graça, que é o cumprimento da lei. Então, vai falar bastante sobre isso na carta aos Hebreus. Depois a gente tem a carta de Tiago. Tiago, irmão de Jesus, ok? Foi dirigida às 12 tribos que estavam na diáspora, ou seja, que foram espalhadas. E é uma carta mais voltada efetivamente para os cristãos de origem judaica, que estavam dispersos aí pelo Império Greco-Romano, pelo mundo greco-romano, né? Ou seja, tudo aquilo que veio da Grécia, depois do Império Romano, então todas aquelas nações que foram conquistadas, todas aquelas culturas que foram expandidas, e houve aí, né, uma diáspora, ou seja, foram espalhados ao longo dessas nações, e aqui essa carta de Tiago visa efetivamente tocar nessas pessoas que estão espalhadas, mas principalmente nas regiões próximas à Palestina, que seria aí o Egito e a Síria. Ok? Então essas cartas são direcionadas para os cristãos de origem judaica. Aí, enfim, entramos nas cartas de Pedro, são 2 cartas do apóstolo Pedro. Ele escreve estando na cidade de Roma, ok? E ele está na companhia de João Marcos, você vai ver lá em 1 de Pedro 5,13, né? Está escrito assim: aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Aqui esse Marcos é o João Marcos, que escreveu também o Evangelho de Marcos. Ok? A finalidade dessas cartas é sustentar a fé dos seus destinatários, ou seja, aqueles que estão recebendo essa carta de Pedro, serem incentivados a manter, a incendiar a fé dentro deles, não deixarem serem esmorecidos por conta das provações que eles passavam. E ele foca bastante nisso com relação a prepotências, injúrias, injustiças, calúnias que os novos convertidos estavam sofrendo por causa da sua pureza de vida, ou seja, a maneira como eles passaram a viver uma vida de santidade, uma vida que era diferenciada daqueles que estavam no seu entorno, e por conta de serem diferentes, eles começaram a sofrer injúrias, calúnias, injustiças, justamente por causa do seu posicionamento. E Pedro tem aí, né, uma ação de dar um fôlego, de animar, de falar: olha, não, é assim mesmo, continue, persevere, mantenha a sua fé. Então, nós vamos ver basicamente essa temática aí resumidamente dentro das cartas do apóstolo Pedro. Depois a gente tem as 3 cartas de João, ok? 1ª, 2ª e 3ª João. Esse João é o mesmo do Evangelho de João, ok? E é o mesmo que escreveu também o livro de Apocalipse, que é o livro da Revelação. Essas 3 epístolas de João, a gente tem uma diferenciação entre a primeira epístola, por exemplo, que é destinada mais às comunidades da Ásia, que estavam sofrendo alguns indícios de ruptura por conta de heresias dentro dos ministérios, então é mais voltado para isso. Já a segunda epístola adverte uma igreja em particular contra a propaganda dos falsos doutores ou os falsos mestres, aqueles que ensinavam doutrinas que supostamente eram baseadas na doutrina de Cristo, mas eram falsos doutores, como hoje, até hoje nós vemos acontecer. Então isso não era uma virtude daquele tempo, né? Mas isso acontecia não só naquele tempo, mas nos nossos tempos de hoje também, principalmente que eles negavam a realidade da encarnação de Jesus, ou seja, que Deus Filho tinha encarnado na forma de homem para aqui cumprir o seu ministério, o seu propósito. Então havia algumas pessoas falando que isso não existia, e justamente ele fala em particular com relação a isso. E a terceira epístola de João, ela vai tratar um conflito de autoridades que surgiu numa das igrejas que estavam debaixo da sua autoridade apostólica. Então, por conta desse conflito de autoridades, quem que estava onde,
Então ele visa colocar aí um fim a esse conflito, explicando que o cabeça é Cristo e existe uma relação, né, de autoridade e que deve ser obedecida, e essa tem como temática aí principal a terceira epístola de João. E aí nós entramos então no livro de Judas, ok? Que ele também se intitula irmão de Tiago e apresenta-se como irmão do Senhor, irmão de Jesus também. A intenção da carta é basicamente também denunciar falsos doutores que estavam colocando em risco a fé cristã, e fala também um pouco sobre a impiedade e a libertinagem, né, a licenciosidade moral que estavam vivendo algumas pessoas e que eram censuráveis, que era necessário que ele pudesse pontuar sobre isso, particularmente nas blasfêmias contra o Senhor Jesus. A gente vai ver aqui em Judas 1,4, por exemplo, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único e soberano e Senhor Jesus Cristo. Então, são pessoas que provavelmente inseriram alguma coisa como a graça permite você fazer tudo porque Deus te ama, então nada que você faz vai fazer, pode tirar a sua salvação, você pode andar como você quiser, peque quanto você quiser, e isso que a gente vê naquele tempo que Judas estava ministrando, né, de transformar em libertinagem a graça do nosso Deus, nós vemos nos dias de hoje alguma coisa que se chama supergraça, que algumas pessoas têm ministrado, que é, você pode viver como você quiser, porque a graça e o amor de Jesus te bastam, mas você lendo os evangelhos, você lendo as cartas de Paulo, você entende que não é assim, que isso é uma mentira, isso é um engano terrível, porque tudo aquilo que você vai fazer fora, né, da vontade de Deus, tudo aquilo que você vai transformar graça em libertinagem, você vai padecer por essas coisas. Amém? Depois a gente tem o livro de Judas, também no capítulo 1, versículo 8 a 10, que diz assim: ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário disso, o Senhor te repreenda. Estes, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam, e quanto a tudo o que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Então, realmente os caras falando assim, vocês não têm submissão a Deus, vocês não respeitam os anjos, vocês não respeitam nada. Os anjos submetem vocês, não submetem a nada. Né? Então, Judas literalmente tratando com blasfêmias e falsas doutrinas aí que levavam a uma situação crítica com relação à propagação da fé verdadeira. E por último, gente, entramos no livro de Apocalipse. É um livro que muitas pessoas têm dificuldade e por conta disso, às vezes, nem leem. E é muito importante que a gente leia o livro de Apocalipse. Eu prefiro 1000 vezes mais a tradução desse livro no inglês, que ela é exatamente o que deveria ser. Para nós, esse livro não deveria chamar Apocalipse, porque tudo agora que é o fim do mundo, tudo que é relacionado ao fim do mundo, nós chamamos de Apocalipse. Então tem Apocalipse zumbi, tem o Apocalipse do terremoto, tem o Apocalipse do cometa que vai bater na Terra. Então, Apocalipse é o fim do mundo. E a gente, culturalmente, gravou isso durante muito tempo. O que é o Apocalipse? O Apocalipse é o fim do mundo. Mas, na verdade, o Apocalipse não quer dizer nada disso. Nada disso. A correta tradução para esse livro deveria ser revelação. Por isso que eu gosto muito no inglês, que esse livro chama-se Revelations. Bem simples. O que quer dizer revelação? Por que revelação? Porque ali João, já em alta idade, já no final da sua vida, na ilha de Patmos, enquanto ele estava exilado na ilha de Patmos, ele recebeu através de visões do Senhor uma revelação das coisas que iriam acontecer, não apenas falando com relação às igrejas, o que seria o destino das igrejas,
o destino do povo, o destino do mundo, ou seja, aqueles que creriam, os que não creriam, o levante do anticristo, né? Fala do arrebatamento, fala do levante do governo mundial, do governo único, do poder que ele receberia, tudo isso em forma de visões metafóricas, realmente é muito simbólico, e eu sei que às vezes as pessoas têm dificuldade de entender isso, mas o próprio livro do Apocalipse, né, o livro da Revelação, fala quão é bem-aventurado todo aquele que lê as palavras desse livro e as guarda. Então, você vê ali Deus através de símbolos, de imagens, de coisas que João talvez não pudesse compreender, coisas que estavam muito à frente dele. Ele vendo aquelas coisas, ele tentou traduzir da melhor forma possível, né, trazendo algumas comparações com algo do seu tempo, para aquilo que ele estava recebendo, e era o suficiente para que chegasse até nós essa revelação das coisas que estão preparadas, né, da Nova Jerusalém, dos novos céus, nova terra, dos santos chegando na presença de Cristo, do banquete que teremos na presença dele, do retorno dos santos junto com Jesus para a terra para governar no milênio. Todas essas coisas estão escritas no livro de Apocalipse. É um livro que nós devemos ler, devemos buscar entendimento do Espírito Santo em oração, sabe? É um livro não apenas para você ler, mas para você meditar, para você buscar que aquela revelação entre dentro de você. Isso só é possível através efetivamente da ação do Espírito de Deus, mas é um livro tremendo, onde essas visões foram, né, todas descritas por João, para que chegasse até nós e nos trouxesse um panorama das coisas que ainda estão para acontecer, que os nossos olhos não viram. E certamente, gente, esses dias chegarão. E, muito embora ninguém possa prever qual é o dia e a hora, porque está escrito assim, e quem põe data para esses acontecimentos tem chance aí de se frustrar, porque só quem sabe isso é o Senhor. Mas muito embora a gente saiba que não conheçamos o dia e a hora, quando nós vemos ali no Novo Testamento, né, a palavra de Deus falando que ele já está às portas, que ele já está chegando, que ele não demora, se ele já estava às portas há 2000 anos atrás, quando foi escrito, enfim, o Novo Testamento, que diria nos dias de hoje? Não sei se leva 1 ano, 10 ou 100, não importa. Mas uma coisa que todos nós precisamos compreender e andar conforme essa verdade. Hoje é um dia menos para que a palavra da revelação se cumpra integralmente. Porque todas essas coisas vão acontecer independente de quem crê ou deixe de crer. Mas para aqueles que creem, essa palavra é alívio, é esperança, é direção, é descanso, é renovo, é foco naquilo que Deus tem preparado. E também na urgência que nós temos que ter no que tange a propagação do Evangelho, não apenas pela nossa pregação, mas principalmente pela nossa maneira de viver, pela nossa maneira de nos relacionarmos com a nossa família, com as pessoas à nossa volta, através do respeito e da tolerância. E quando eu falo tolerância, gente, eu quero colocar de uma maneira bem clara que a Bíblia ela fala sobre tolerância e a Bíblia fala sobre intolerância também. A Bíblia fala que a gente deve ser totalmente intolerante às práticas hereges e tudo aquilo que vai contra a palavra de Deus. Isso nós não devemos aceitar, nem receber, nem propagar e nem apoiar. Mas a Bíblia fala que nós devemos ser tolerantes com todos aqueles que estão fora da vontade de Deus. Então, nós devemos ser intolerantes com relação aos procedimentos, mas tolerantes com relação às pessoas. O problema da igreja é que a igreja começou a se tornar intolerante com as pessoas, confundindo um pouco as coisas. Amai o pecador, abominai o pecado. Essa é a diferença. É assim que funciona. Amém? E nós vemos aí, ao longo desses livros todos do Novo Testamento, quanto ensinamento, direção e revelação da parte de Deus para a minha vida e para a sua. Essa palavra é viva e poderosa, é eficaz para produzir em nós a vida de Jesus, a verdade de Cristo, né, para produzir em nós direcionamento e salvação para as nossas almas. Amém? Eu espero que vocês tenham gostado desse breve panorama bíblico do Novo Testamento.
Tem muito mais que se possa aprofundar quando você faz já um curso de teologia, mais completo e mais complexo também, mas essas são as informações que você precisa como base para entender, né, os livros e o contexto histórico de como foi revelado o Novo Testamento e como essa palavra chegou até nós. Amém? Que ela seja vida para você, que ela produza bênçãos sobre a sua casa, sobre a sua família, faça da sua vida realmente um testemunho, uma testemunha de Cristo Jesus, que você possa caminhar dentro dessa santidade, desse entendimento, dessa direção, se submetendo a essa palavra, se submetendo às autoridades que Deus constitui, para que isso seja para a sua prosperidade, para o seu crescimento. Amém? Que Deus te abençoe e nós voltamos então na semana que vem com mais a nossa última aula falando sobre como nós continuarmos nesse processo de crescimento, que não termina aqui com tudo aquilo que nós estamos recebendo, mas continua e é contínuo, da mesma maneira que a palavra de Deus diz que aquele que iniciou a boa obra vai aperfeiçoar até o dia do Senhor. O dia do Senhor pode ser ou o arrebatamento ou a nossa morte, e na qual vamos nos encontrar com Deus. Mas até esse dia estamos sendo aperfeiçoados, e se Deus está trabalhando em nós, nós também devemos permanecer, estudando, nos preparando, orando, meditando, buscando mais a presença de Deus, para que nós possamos também ensinar a outros e passar essa palavra adiante, né? Pegar essa chama que ardeu no nosso coração e fazer com que ela passe através de nós e alcance outras vidas e também incendeie outros corações para a glória do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe e nos vemos na semana que vem.